leve as suas mãos na direção dessa mulher. Em nome de Jesus. Querido, vou falar uma coisa. Intercessão, você entrar, sair em defesa. É você se colocar no lugar e interceder. Por isso, peço para vocês intercedam pela vida da pastora, usando a pouca força que você tem, orando, determinando no mundo espiritual a vitória que já foi dada a nós. Mas apesar de ter sido dada a nós, ainda resta pouco tempo, mas ele continua usando os seus para tentar desviar o objetivo que Deus traçou para a vida de cada um. Por isso, Deus usa ela para tentar quebrar esses laços. Mas você sabe, quando você vai numa guerra, você sofre retaliação. Você está vendo aí o exemplo? Está vendo aí o exemplo desse povo? Essa nação, as pessoas acham que é uma só, são 84 nações ali dentro. São gente que gosta de sangue. O diabo é assim. A gente acha que está brincando. Não brinca. O diabo não se brinca. O diabo tem que se orar e determinar no mundo espiritual. Por isso, quando você leva suas mãos na direção da pastora, você está concordando com aquilo que está sendo dito aqui. Por isso, Deus, nós queremos determinar para a vida dela poder e graça, unção, sabedoria, discernimento do mundo espiritual, Pai, para que ela possa colocar em nossos corações aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. Por isso, Pai, oramos, Senhor, paralise o mundo espiritual, obra das trevas, sobre esse lugar, sobre as nossas mentes. Levamos cativo todos os nossos pensamentos ao poderio do Senhor. Por isso, Pai, usa a tua serva com poder e graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Força. Glória a Deus, a graça e a paz, queridos, amém? Gostaria que você curvasse a cabeça. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar ministrando aqui neste lugar, nesse momento, e que o Senhor possa trazer a diferença para a nossa vida, Pai. Senhor, eu sou muito pequeno, Senhor, mas o Senhor é grande. Que o Senhor possa falar com os teus servos de uma maneira muito especial, Senhor, porque a sociedade tem uma necessidade muito grande, e há, Senhor, uma necessidade de crescimento, maturidade espiritual. Por isso, nesta manhã, que o Senhor possa colocar uma palavra na minha boca, que venha a ser rema, que venha fazer uma transfundamentação, que não seja uma transformação, mas seja mudança de fundamentos e necessidade de saber que a responsabilidade é pessoal. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar de uma maneira muito, muito fiel, Senhor, porque nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, e que venha o melhor, Senhor, deste Lamanto e de Cantaramassurianda sobre a vida de cada um nesse dia de Santa Ceia, dia tão importante, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ter uma inteligência, a mente de Cristo, uma inteligência emocional que o Senhor possa trazer para as nossas vidas, para podermos ser restaurados e edificar vidas, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, queridos? Glória a Deus.
um tempo muito difícil e Deus ele tem me guiado em ministrar pessoas e vidas, e eu cheguei a uma conclusão, sabe? Uma conclusão muito importante. E eu sei que hoje Deus promoveu esse momento para que nós viéssemos falar um pouquinho, porque essa manhã eu tive um sonho, né? E esse sonho foi um sonho muito sério, onde nós estávamos na igreja e de repente a igreja, eu estava com roupa de centro cirúrgico e outras pessoas aí, e a igreja se transformava num hospital, e nesse hospital todos nós estávamos com roupa de centro cirúrgico, sabe? E começavam a despejar aqui na igreja bebês prematuros, muitos. E eu chamava demônios, porque ela estava rindo, ela estava despreocupada. E eu falava, você vai me ajudar. E começava a pegar várias pessoas para ajudar. E eu entendi que Deus, Ele quer que nós venhamos a buscar uma maturidade espiritual, porque muitas das nossas atitudes, das nossas conversas e da nossa família, diga assim, a família é o sonho de Deus. Amém? Família é um grande sonho de Deus. Você tem um sonho? Deus tem um sonho. O sonho da família é o sonho de Deus, tá? Então, nós precisamos atentar algumas coisas. Curva sua cabeça. Eu queria, nesse momento, declarar que todo tipo de orfandade e falta de paternidade venha a ser repreendida agora. E que nenhum bloqueio através daquilo que nós tivemos na nossa vida possa ser um bloqueio para que você venha entender esta palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Romanos 8:15 é a palavra, porque assim, todos nós viemos de uma família, e eu descobri uma coisa importantíssima dentro da minha vida. Eu descobri que a maior dificuldade que nós temos na vida é ser mãe e ser pai. É isso aí. Nós temos dificuldade de ser mãe e de ser pai e de educar. Você pode ser um pedagogo, você pode ser um educador, mas muitas vezes Paulo Freire foi um cara que ele errou muito, ele teve muitas coisas interessantes e a maior parte ele errou, né? Então eu vejo como é difícil, ele era um pensador, né? Mas nós temos esta palavra aqui para corrigir todas as mazelas que nós tivemos na nossa vida. Amém? Sabe por quê? Você olhando para a tua vida, quem foi seu pai? Ele pode ter sido um pai provedor, ele pode ter sido um pai maravilhoso, porém ele ou era ausente, né? Ou ele era um pai que não ligava. E nós vivemos numa sociedade brasileira em que dentro de algo que o povo, né, os órgãos competentes, né, as ONGs e tal, eles dizem que a maturidade do homem brasileiro chega aos 54 anos de idade. Eu vejo muitos bebês aqui, acho que só tem o Camargo, o Alfredo, o Gilberto, que chegaram a uma maturidade. O resto ninguém tem maturidade, então. Sabe por quê? Porque muitas vezes você foi pai
aos 18 anos, você foi pai aos 19 anos, você foi pai aos 30, mas nunca deixou. Tem gente que inclusive bebe até leite demais, como se fosse um bebezinho. E é coisa real. E a maturidade é algo importantíssimo no quesito maternidade. Amém? E não existe pai igual a Deus. Só que nós temos uma correção. Porque Deus, ele não fala, porque a gente vive, gente, numa sociedade muito maternalista. Eu às vezes tenho raiva quando as pessoas falam assim: ai, você é que nem minha mãe. A mãe da gente erra muito, porque aqui, nessa sociedade brasileira, nós queremos ser pai e queremos ser mãe. E você não vai ser mãe, nem vai ser pai, você vai ser mãe. Mas, as mulheres, né? Mas pai você não vai conseguir ser. E muitas vezes, como o pai abandonou, quando o filho é especial, o pai abandona mesmo. Quando uma criança, ela nasce, eu me lembro que tem um hospital, elas já morreram, elas são gêmeas chipófagas. Nasceram com o fígado grudado, elas foram lá, tentaram até separar, mas no fim, depois de 6 meses, acabaram morrendo. E elas foram, quando a mãe viu que eram crianças dessa maneira, abandonaram. Claro, e na verdade, hoje, mesmo filhos perfeitos são achados por aí. Queridos, e nessa sociedade, você percebe o quê? Você percebe dentro da igreja, dentro dos obreiros, dentro dos membros, o quê? Rebeldia. Uma rebeldia tremenda. Porque muitas vezes você fala algo que vem da parte de Deus e as pessoas estão rebeldes. Rebeldes, por quê? Porque não tiveram um pai. Um pai tem um papel de correção, de corrigir. E o pai normalmente ele não quer saber disso. Ele quer saber de ganhar grana, dinheiro. Isso quando ele ganha dinheiro, ele não gasta por aí na bebida, na mulherada, e nem põe nada dentro de casa. Isso é comum a gente ver, é normal. E ministrando pessoas, eu vou falar algo, eu entendi muito bem o sonho. O sonho significa que as pessoas praticamente nasceram prematuras, não tinham maturidade, e além de tudo, não tinham um pai ou talvez uma mãe para a correção, mas a correção vem do pai, sabe? A correção, a identidade, quem imprime é o pai. E eu vejo o seguinte, que a maior parte das pessoas, gente, eu estou dizendo de quase 100%, vamos ver, se nós olharmos a igreja, nós vamos ver que mesmo você que teve um pai provedor, um pai maravilhoso, ele foi ausente em alguma coisa, deixando tudo para a mãe. E a gente ministrando pessoas, nós olhamos que as mulheres, normalmente, eu estava falando, nós estávamos rindo, eu e a pastora Heloísa, porque quase todo mundo que a gente ministra é molestada, é abusada sexualmente, o pai abandona os filhos e deixa tudo na conta da mãe, e quando não dá nenhum tipo de guarida financeira, também não dá nenhum tipo de educação para o filho. Quantos aqui foram abandonados por seus pais? E talvez até mesmo pelas suas mães. Eu tive um pai muito maravilhoso. Engraçado que eu estava falando para um irmão que a gente ministrou, você vê como Deus ele é lindo, gente. Eu não sabia, eu falei para ele, olha, eu não sei, eu te contar para ele, olha, eu tive um pai que ele me rejeitou, ele não me queria no ventre
da minha mãe, não queria ter mais filhos, só queria ter meu irmão. E aí, quando eu nasci, eu chorei durante 3 anos. 3 anos eu só chorava. Por quê? Porque eu fui rejeitada. Sabe? É uma coisa impressionante, mas é uma verdade. E o meu pai, quando ele me pegava, era no final de ano, ele pegava na minha mão e me levava lá no Adolfo Lutz ou no Hospital Emílio Ribas, porque eles faziam juntavam dinheiro dos funcionários e davam presente para todos os filhos. E quando meu pai entrava, eu via lá que eu não poderia entrar. Eu ficava numa sala esperando, sempre dava um BO, então ele chegava bem mais tarde do que ele tinha prometido. E aí ele já puxava, eu ia para ele com outro lugar, ia com ele para outro lugar. Então, irmãos, era assim, meu pai, ele era muito provedor, mas ele era muito ausente. E a correção sempre vinha da minha mãe, sabe? E quando eu me tornei cristã, eu percebi, né, quanto nós somos molestados, somos abandonados, e essa orfandade, ela traz para nós muitas coisas. E vou te falar, e eu vejo que a maior parte dos pais não conseguem educar os seus filhos. E eu falei, Deus, eu não quero pregar. Sabia que hoje Deus, Ele escolheu este dia para falar sobre esse assunto, e eu sei que esse assunto não é fácil. Quem estaria aqui era a pastora Fátima, e eu já sabia que Deus queria que eu pregasse isso. E aí eu falei, não, vou deixar a Fátima, porque ela falou que ela quer vir, ela marcou há 20 dias atrás, no dia 13, eu falei, tá bom, ótimo. Quando foi ontem, ela me ligou dizendo que eu estava muito gripada e ficou com medo de vir. E aí eu, né, com a minha insegurança, que muitas vezes é uma orfandade que existe na nossa vida, porque o pai, ele imprime a identidade e também ele dá a direção, e muitas vezes nós precisamos da aprovação dos outros, porque o nosso pai, muitas vezes ele nos deixou e não imprimou aquela identidade que nós deveríamos ter, né? E quando a gente chega pelas portas da igreja, a gente está esfacelado, a gente está... Eu até falei para um casal, falei para eles, eu acho que a gente nunca poderia ser uma igreja de 10 mil membros, porque nós não conseguiríamos ministrar todas as pessoas. Se a gente começar pelo Rufino, eu vou ver que ele tem inúmeras deformações que não é culpa dele, mas foi culpa de quem muitas vezes não pôde ter um acolhimento. Em Salmo 27 diz que o Senhor, Ele nos acolhe, né? E nós precisamos ser acolhidos, porque mesmo tendo pai, muitas vezes nosso pai, ele não soube de maneira nenhuma nos educar, nos corrigir. Quando eu corrigi era um tapa na cabeça, sabe? Era um xingamento. Minha mãe só sabia me educar no castigo. Eu lembro que eu era super rebelde. Um dia ela me deixou assim, das 6 da manhã até as 10 da noite presa no banheiro, que ela tinha mania. Ela aprendeu a prender no banheiro. Então nós somos aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Muitas vezes a gente quer fazer igual, mas o Senhor, Ele, nesse dia de hoje, Ele está nos dando sabedoria de como lidar com aqueles filhos que vocês abandonaram, largaram por aí, não deram nenhum tipo de suporte. E olha, saiba, isso não é culpa sua tanto. Claro, diga assim, a responsabilidade é pessoal. E eu lendo esta palavra, eu sei o que eu devo fazer ou não.
Eu posso fechar os olhos. Às vezes eu fico perguntando: você é da onde? Você quer ser ministrado? Daí eu penso que nós vamos passar muitas e muitas horas, né, Heloísa? E no outro dia eu vou estar um bagaço. Eu acordo assim. Acho que a Heloísa hoje acordou com dor de cabeça. A gente ministrou aqui até 10 horas da noite. Foram 6 horas intensivas de ministração. E a gente entra aonde o diabo não quer que a gente entre. E hoje é tão sério isso que eu louvo a Deus pela sua vida, Diego. Que você não pode ter esgotamento emocional. Apesar de você ter todos esses problemas, essa situação que muitas vezes nós temos de não pertencimento é algo que é uma orfandade que existe dentro de nós. E isso é uma coisa muito séria que nós temos que encarar numa decisão fortíssima, sabendo que esse Deus, Ele nos trouxe para sermos. Por que Deus é Pai? Deus poderia ter falado assim: ah, eu sou mãe. Mas Deus falou: eu sou Pai. Sabe por quê? Porque Ele vai suprir todo tipo de carência ao termos o entendimento de quem é Ele para nós e quanto nós somos amados. Olha para o teu irmão e diga: você é amado, amado de Deus. Querido, se é amado de Deus, você está com tudo. Seu pai e sua mãe podem ter te abandonado, mas o Senhor jamais vai abandonar a sua vida, amém? Lá em Romanos 15: pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos de serviço. Por quê? Porque Jesus, as palavras de Jesus são tremendas. Ele falou: olha, tinha um homem que ele tinha 2 filhos, e um filho era o mais velho, é a igreja, né? Os irmãos da igreja. Quando o filho pródigo chegou de novo, comendo a comida dos porcos imunda, o filho ficou com ciúme, porque ele se considerava um escravo do pai. Nós temos isso. Se você ainda está naquela mentalidade: ai, Deus vai me castigar, não, eu vou dar o dízimo que eu tenho medo de ficar numa pobreza, né? Queridos, tudo que você faz é por amor a Deus. Sabe aquela coisa? Primeiro você faz por obrigação, depois por uma consciência, uma culpa, e na terceira você faz por amor. Queridos, você faz por amor a Deus em primeiro lugar. Aí você reclama: ah, meu marido é isso, meu filho é isso, eu estou cheia, né? Para não falar outra coisa, estou muito cheia, eu não aguento mais. Você fez para quem? Pergunta para o teu irmão aí: você faz para quem as coisas? Para quem que você faz as coisas? Você faz para o Senhor. Essa é a mentalidade que você tem que ter, e não a mentalidade do irmão mais velho: ô pai, você vai matar um bezerro? Você vai matar? Quando eu estou aqui e eu sempre te servi e você nunca me deu nada para eu comer, fazer uma festa com os meus amigos. Assim são as pessoas, achando que sempre estarão exigindo e recebendo. Queridos, graça é o favor imerecido. Eu falei para a Heloísa hoje, bati na mão dela, senti que a mão dela está bem mais calejada depois desses 2 anos de pandemia. Senti a mão dela mais grossa. E eu falei para ela assim: o galardão vem do Senhor. Queridos, você está esperando de quem? Do gerente do
Você está esperando do fulano que tem um carrão? De quem que você está esperando? Espera do Senhor. Espera do Senhor, porque é dele. É aquilo que o presbítero Mário falou. Gente, eu quero dizer que a nossa mentalidade tem que mudar. Então você não é mais escravo, você é filho. Ah, mas minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Mas o Senhor nunca te abandonou, jamais te abandonou. Queridos, fala com Ele. Olha, eu vou falar uma coisa, né? Eu sou uma gordinha feliz. E esses dias eu tenho comido muito pouco, por causa do fígado e tal, tenho fome. E eu falei para o Gilberto, eu estou querendo comer um biscoito, ele chama cangalinha, e vendia lá no frango assado. Aí a gente foi, não tinha mais. O cara falou, não se faz mais. Procurei na internet, só tinha um lugar que fazia, que era em Caçapava. Aí o Chico falou, não, você quer ir em Caçapava? Ele olhou lá, 125 km daqui, fica com uma bolachinha. Eu falei, claro que não, né? Gasolina tá tão cara, não. Aí eu falei, Deus, o Senhor é o meu pai, eu tenho tanta vontade de comer cangalinha. Aí eu vi lá, cangalinha da vovó. A vovó, falei, está com vontade de comer biscoitinho. Aí eu comecei a ministrar um pessoal que era lá de São José dos Campos. E aí eu liguei lá para a fábrica e falei, poxa, vocês estão do lado de São José? Eles falaram, tem alguém que vende lá em São José? Aí me deu o telefone, eu liguei o Bill. E esse Bill era católico. E eu preguei para ele no telefone, né? Porque ele escreveu uns dizeres. Eu falei, você é crente? Ele falou, não, eu sou católico, eu estou indo na igreja. Aí eu preguei para ele, falei, ó, é o seguinte, estou com vontade de comer cangalinha, você vem? Claro que vem. Eu falei, mas só vendo de 30 para cima. Eu falei, não, sempre para a igreja, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, mas eu vou, pego para você e levo. Eu falei, então leva nesse endereço, que a pessoa vinha aqui para ser ministrada. E aí ele pegou uma super fresca, levou para a moça, eu fiz um pix para ele de R$28. Eu falei, põe frete. Ele falou, imagina, meu caminho ficou um amor de pessoa. E de repente ontem chegou aqui. E eu fico pensando, gente, você tem alguma coisa que você gostaria de ter que você não tem? Tá, não vai me falar que é a mansão lá dos Rothschild, né? Não vai falar. Deus pode dar também, né? Tem aquele conto daquele pastor que Deus falou para ele, tá vendo esse prédio aqui é seu? Ele falou, Deus, acho que eu tô ficando doidão, eu tô ficando louco, porque, meu Deus, isso daqui custa sei lá quantos milhões de dólares. E ele pôs, é uma coisa verdadeira, quem crê, quem não crê. E aí ele pôs todos os obreiros para orar. E não veio dinheiro nenhum. Ele falou, meu, surtei, ainda dei uma oferta para o homem, vou ficar com aquela cara daquele pastor que só fala bobagem. Fui lá e o que aconteceu? Ele chamou todos os obreiros, vamos orar. Vocês vêm tudo aqui na minha casa hoje para orar, porque amanhã eu tenho que ter 3,5 milhões de dólares. Pois todo mundo para orar. Não, entre sai, né, de pessoa, aleluia. Então, quando todo mundo dormiu, porque o povo ficou com sono, né? Igual Jesus chamou no Getsemane, vamos orar, e todo mundo dormiu. Assim estavam as pessoas.
dormiu e ele acordou, todo mundo acordou. Tinha muito dinheiro espalhado no apartamento. Bom, eu não acredito nisso. Então, querido, como você vai acreditar que Jesus ressuscitou? Jesus, ele ressuscitou, você crê nisso? Claro que você crê, porque você hoje é reconciliado com Deus, amém? Só que a gente muitas vezes não acredita que uma simples bolachinha ou 3,5 milhões de dólares, Deus, olha para o teu irmão e fala, faz para Deus, faz para Deus, faz para Deus, e Deus fará por você. Não é uma troca, mas você já teve um filho obediente, um filho que é bênção pura. É assim, imagina Deus olhando para você. E a palavra do Senhor lá diz o quê? Diz que você não tem mais, você não é mais e você não tem mais. É um espírito de escravidão. Mas vocês receberam o Espírito que os adota como verdadeiro, o Espírito de adoção, como filhos verdadeiros, pelo qual clamamos, Abba, Pai, o cheiro do Pai, e o próprio Espírito falando no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Somos seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos de Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos sofrimentos. Queridos, o que significa que Jesus é teu irmão? Também é teu pai, porque ele faz parte do ser triuno. E nós não nos comportamos como filhos, comportamos-nos como imaturos, crianças que não saem do leite. E Deus, ele quer que nós venhamos alcançar uma maturidade. Às vezes nós temos problema em doar alguma coisa, achando que vai faltar para a gente. Às vezes você compra algo para doar e você não doa, porque sua mão começa a ficar assim mirrada, porque você tem medo, você não confia. Você sabe que eu entendi algo. É difícil ser mãe, educador, pai, educador, mas é difícil amar a Deus como nós amamos, amar os irmãos como nós mesmos. Nós não amamos. Para nós queremos o melhor. Para os irmãos mais amados, médio, né? E para outros irmãos, então, aquele que está morrendo na guerra, aquele lá, nossa, coisa triste, né? Em Petrópolis, que coisa triste em Minas. Mas você é incapaz de tirar alguma coisa, né? Para doar. Às vezes tem uma cesta básica aqui, que talvez você possa saber que tem uma pessoa muito necessitada que precisa. E você é incapaz de pegar um peso para levar lá. Sabia que tem isso? Porque nós somos imaturos. Queridos, nós precisamos entender que uma paternidade que corrige, ela promove um autocontrole. Eu já fui na casa de pessoas que têm filhos no sistema piagetiano. Sabe como é? Quando eu entrei, eu fiquei boba. Simplesmente eram 2 meninos. Eles tinham um carrinho de ferro e eles passavam assim, a maca já estava no tijolo, porque a mãe e o pai não falavam não para as crianças. O Lula falou que você não pode bater, que você não pode bater. Tapa na bunda é coisa boa. Correção, sabe? Senta direito, faz as coisas direito, fecha a boca para comer, não derruba as coisas no chão. Você vê o povo comendo, parece um bando de gente, que isso?
incapaz de se erguer para ajudar, porque não teve pai. Corrige o seu filho com a vara, corrige o seu filho na verdade. Pais ausentes, meu pai, ele mandava dinheiro para mim, para eu me informar, para eu comer. Se eu falasse, estou precisando de um livro, porque ele tinha uma culpa, né? Ele tinha uma culpa, porque eu não via meu pai também, quando chegava nas férias, ele punha gente no carro, a gente viajava, todas as férias. Quando eu não estava numa casa de praia, mas ele não estava, porque ele trabalhava demais. E eu repeti isso com a minha filha. Quando eu olhei para ela, eu falei, gente, ela está enorme, ela tem 13 anos. Foi quando eu comecei a ser uma pessoa crente, perceber como eu estava sendo roubada e roubando a vida dela. Porque uma pessoa que não tem paternidade não é rebelde, não consegue ser corrigida. Como Fino, eu não quero mais que você venha com um sapato diferente, né? Nem venho mais, não vem mais. Por quê? Porque você não pode falar nada, porque a pessoa é toda cheia de dedos. E quando o pai, ele é adúltero, a menina, o menino, veem isso, eles veem isso, e a referência de pai, o que é? Nossa, quando ela tiver o primeiro namorado, ela não sabe. Aquela sensação de não pertencimento, pega aquelas pessoas que não tem absolutamente nada como referência para a sua vida para namorar. Pessoas que são imaturas, não querem crescer, que também são os namorados e as namoradas, porque não sabe escolher, porque põe uma roupa e põe 30 vezes, porque precisa da aceitação. Tudo isso é imprimado pela identidade de um pai. Por isso que nós precisamos da identidade de Cristo. Quem somos, para onde vamos, o que eu vou fazer agora? Porque o seu pai começa a dar para você o caminho. Você não teve pai, mas você tem o pai por adoção. Então você não vai ser mais perdido. E outra coisa, a autoimagem deformada. Quantos com rejeição são homossexuais e estão dentro do armário? Porque os pais foram extremamente rígidos, que criam filhos rebeldes. Gente, tem gente que apanha tanto, o pai nem sabe por quê. Quando você vai pegar na mão, você estremece. Porque essa educação não foi de amor. Não precisa gritar. Olha para o teu irmão e diga, não precisa gritar. Não grite. Queridos, quantos aqui foram violentados emocionalmente com molestação? É o seguinte, se eu for perguntar, 99% da igreja foi molestado. E entra o quê? Um espírito de lascívia, de sexo ilícito, e gerando filhos em altares de Moloque, em altares de sexo ilícito. E daí a pessoa não aguenta ficar, porque é bastardo, não aguenta ficar dentro da igreja, porque não quebra a bastardia. E dentro da Bíblia diz que o bastardo não herdará a congregação dos santos. Se você tem esse problema de ser bastardo, nós precisamos fazer uma quebra, né, de bastardia. A outra coisa, queridos, importantíssima, Deus me deu uma palavra para confirmar isso, de Jefté. E Jefté, diz a palavra lá em Juízes 11, que ele era filho de uma prostituta. Davi também foi neto de uma prostituta, Raabe, neto do tataraneto, né? E o pai era Gileade, e ele tinha uma família.
E com essa família que ele tinha, ele cresceu, mas ele sempre foi filho da prostituta. Um dia falaram para ele: tchau, você não pertence mais à nossa família. E ele se isolava. Só que Deus deu um espírito de ousadia, de coragem, de guerreiro para ele. Eles, quantos de nós somos concebidos num altar de sexo ilícito por vários motivos? Porque depois do carnaval, lá depois de 9 meses, está cheio de gente nascendo. E outra, o que traz o homossexualismo? A idolatria, a rejeição, tudo isso. Porque a mãe também tem que se virar. E o pai nunca ensinou o filho a jogar um futebol, nunca ensinou coisas de homem para o filho, né? Então, queridos, na verdade, eu quero dizer para você que os riscos de uma criança sem pai é pobreza, menor supervisão do que uma mãe pode trazer, uma carência emocional muito forte, que deixa a gente vulnerável. E aí tem uma outra coisa: olha, Deus vai fazer de você um obreiro. Oh, meu Deus, a gente tem que ralar, suar muito para orar, porque as pessoas, para entenderem o ministério, o privilégio de serem chamados no ministério é tão grande. Por quê? Porque não tiveram um pai para imprimar um objetivo, quem você é. Mas Deus pode, e basta você decidir. Há muitas pessoas aqui que eu não vou citar o nome, mas que tem um ministério maravilhoso, mas não consegue deslanchar esse ministério. Porque tiveram até pai, mãe, mas foram completamente, eles têm um sentimento de não pertencimento, de abandono enorme. Eu vou falar algo para vocês. Eu pregando aqui, ou muitas vezes ministrando, eu vejo como eu tenho tanto. E eu tive um pai, né, apesar de uma mãe super protetora. Mas eu fui muito rejeitada, e eu vi que nesse espírito de rejeição houve muita situação na minha vida, que a Bíblia diz que aqueles que são rejeitados têm uma dupla personalidade, tem depressão, tem espírito de mentira, tem homossexualismo, tantas coisas, frigidez. Queridos, eu quero dizer para você que quando nós nos analisamos, nós não podemos dizer: olha, está tudo bem comigo. Não podemos. E eu descobri que o maior problema que existe dentro da sociedade, não é dentro da igreja, não, é que você fechou os olhos para toda a molestação, para todo abuso, para toda rejeição, escolheu o mal, né? Não conseguiu decidir, não conseguiu dizer não a todas as traições que você sofreu, o diabo quis te traumatizar. E outra, você é tão ferido que você procura pessoas que têm a mesma ferida que você para ser seu companheiro. É isso que a Bíblia diz. É triste, realmente é muito triste, mas o Senhor, Ele quer corrigir isso na nossa vida. Ele quer, irmãos, quer corrigir. E essa é olha, difícil pregar. Eu falei pela Heloísa: você é boa zona da paternidade, você é a boa zona da orfandade, você é a boa zona da cura emocional, prega você. Aí o Gilberto falou para mim: Deus deu a palavra para você. Por quê? Porque, gente, nessa manhã, você não pode deixar
essas feridas. Eu proponho a gente fazer as mulheres que foram molestadas, problema de paternidade, orfandade, me procurarem. Nós vamos fazer um dia de terapia de Deus e vamos renunciar, pedir perdão para esse abusador, para esse molestador. Se você tem filhos fora do casamento, me procure. E depois nós vamos fazer com os homens, chamando homens que façam com homens. Isso. Amém? Para quê? Para a gente curar a igreja, irmão, sabe? Desses bebês prematuros que Deus mostrou. E ainda por cima, eu passei ali antes da pregação, o Diego falou assim para mim: eu tenho um sonho para te contar. Eu falei: conta. Ele falou: coisa boa, coisa boa. Eu falei: glória, Deus manda alguma coisa boa. Sabe o que ele falou para mim? Tive um sonho que eu te ajudava a ministrar várias crianças. Eu falei: gente, Deus dá um sonho para mim. Quer dizer, Deus está escolhendo as pessoas para fazer isso. Vamos fazer cultos nos lares para alcançar pessoas, mais pessoas. Gente, o mundo precisa de cura e a única cura chama-se Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Amém? Você sabe que tudo isso que eu estou falando aconteceu com você, aconteceu comigo. Minha mãe, ela não tinha condições, ela tinha problemas cardíacos. Ela foi em 60, eu nasci em 59, em 68, ela teve uma endocardite bacteriana. Ela não foi embora, porque como meu pai ele tinha um alcance dentro do hospital, nossa, quem cuidou dela foi um cara, um médico infectologista, que você não pegava o cara por menos de milhares e milhares. Vicente Amato Neto, eu nem sei se ele está vivo, mas eu sei que eu não vi minha mãe, né? Mas então minha mãe colocou uma moça para dar banho na gente, que meu pai não podia, e a moça molestava a mim e ao meu irmão. Coisa simples da família brasileira. Aí, quando você começa a ter uma vida adolescente, adulta, você já está tão contaminado que você não sabe por que você está tomando essas atitudes, ainda mais se você não tem a palavra de Deus como a gente não tinha. A gente era espírita. Então você faz o quê? Você vai viver, né, uma liberação, uma vida sem regras. Isso é o brasileiro. E hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando, porque há muitos crentes de berço. E mesmo os crentes de berço sofrem tudo isso. Diga assim, nós precisamos de cura. Amém? Então, hoje nós vamos ter uma Santa Ceia. Eu tinha inúmeras coisas para falar. Eu acho que a gente precisa fazer um tempo para que os pais que tem aqui sejam corrigidos no quesito paternidade. E nós, como filhos, vamos mexer com a orfandade, que muitas vezes não fomos educados da maneira como deveríamos ser, tá? E se nós precisamos de cura para que nós venhamos a ser restaurados, uma igreja restaurada é uma parte da sociedade restaurada. Eu sei que aqui dentro tem muitos homens que traíram suas mulheres, porque o pai, uma iniquidade geracional enorme, mães que traíram seus maridos e que as mulheres traem, porque viram isso.
Pais que nunca conseguiram ter um diálogo com os seus filhos. Isso é uma coisa muito séria. E mães ou pais que não conseguem entender ou conversar com os seus filhos. E nessa manhã eu gostaria de mexer com a questão da orfandade, para nós podermos tomar uma santa ceia, não a paternidade agora não, mas a orfandade sim. E eu gostaria da gente declarar que todo tipo de falta de autoestima, né, tantas coisas vão ser deixadas para trás na nossa vida. Amém, igreja? Eu acho que a gente como família, nós somos uma família porque eu sou irmã de vocês, nós somos uma família e uma família muito abençoada, porque nós temos um pai que Deus me incomodou tanto para trazer essa palavra, porque às vezes você tem filhos, mas você nem consegue trazer seu filho para a igreja. Consegue. Seu filho não quer mais saber. Ele nem veio na igreja, já está cansado de igreja. Tem um livro de Israel Azevedo chamado Gente Cansada de Igreja. Mas, gente, igreja é um portal de Deus. Um portal de Deus onde as coisas acontecem. Nesse momento estão acontecendo muitas coisas com você e comigo. Que todas as vezes que nós ministramos, falamos de quem nós somos em Cristo e como nós podemos ser, e quantas famílias estão sofrendo divisões, separações, situações que estão marcando pessoas, porque eu e você estamos omissos em relação a onde nós vivemos. Sabe, talvez a gente possa fazer a diferença no seu trabalho, no seu lugar. Quem sabe você tem uma pessoa que você quer alcançar. E assim, as famílias estão sendo esfaceladas. Os filhos estão sendo simplesmente divididos e não conseguem ter uma identidade em Deus. Que Deus, que nada. Vamos mudar isso. Amém? Vamos mudar isso. Você pode ajudar. E eu conclamo a igreja a ter uma diferença. Você vai ter os olhos abertos em ver que aquela pessoa que é tão difícil de relacionamento, ela não teve um pai e foi órfão. É a mesma coisa que você ser viúva de marido vivo, sabe? Ou viúvo de esposa viva que está dormindo do seu lado, mas não tem mais nenhum tipo de nada. Então nós precisamos mudar isso, amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça. E nós precisamos mudar essa situação de contaminação. E nós precisamos mudar a questão da orfandade. E eu creio que esse tempo será um tempo. Você sabe que é tão difícil isso que quando você vê seu pai, sua mãe, você está brigando litigiosamente com eles. Olha só, em vez de ter uma conversa, porque o povo só quer contenda. Então, em nome de Jesus, isso tudo vai ser paralisado no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Diga assim: diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós queremos agora, diante dos principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nós queremos nesse momento declarar que temos consciência da adoção de Deus Pai como Abba Pai.
E queremos nesse dia ter uma nova consciência em Cristo Jesus de como o Senhor nos chamou para sermos filhos. Eu sou filho de Deus. Talvez o meu pai, ele não soube ser pai, e talvez a minha mãe não soube ser mãe, mas eu sei que eu estou nas mãos de Deus, e Ele sim é o meu pai. Eu renuncio e confesso os pecados de ver a humildade como uma virtude em minha vida, porque pelas minhas feridas eu fiz trincheiras de orgulho, e eu quero ter a humildade, ser manso e humilde de espírito, como Jesus. E eu quero nesse momento pedir perdão todas as vezes que eu desonrei, desrespeitei e me rebelei contra a vida dos meus pais. E eu quero pedir perdão por ser rebelde, mas também quero liberar perdão por meu pai ter sido ausente, não ter cuidado de mim como ele deveria. E também libero perdão para os pais do meu pai, porque eu sei que eles não tiveram a educação que eles precisavam ter. Por isso, nesta manhã, eu quero que o Senhor mostre a minha fragilidade emocional, não só minha, mas dos meus pais também, como eles me cuidaram e me criaram, e no que eles erraram, e que eu não posso errar com os meus filhos. Nesse momento, eu não quero ser independente, orgulhoso, teimoso, arrogante, invejoso, preguiçoso, e que toda procrastinação por falta de identidade em Cristo venha ser repreendido da minha vida. Eu tenho certeza de todas as consequências, a falta de paternidade e essa orfandade trouxe destruição muitas vezes para muitas famílias. Eu menti, eu escondi tantas coisas dos meus pais e dos meus líderes. Eu peço perdão. Eu desprezei os conselhos dos meus pais, o conselho dos meus líderes, autoridades na área emocional, ministerial, financeira, no trabalho e nos estudos. Eu quero pedir perdão, muitas vezes por ter traído meus pais, meus amigos, meu cônjuge, porque eu não tinha identidade em Cristo, por causa da orfandade e da falta de um pai para me corrigir. Eu quero pedir perdão todas as vezes que eu tive vergonha dos meus pais, naturais e espirituais, pelo meu fracasso de não assumir a responsabilidade dos meus erros, de expressar e não expressar gratidão a todos os ensinamentos, investimentos, conselhos dos meus pais, achando-me superior ou melhor que eles. Essa orfandade hoje faz assim, bate no peito e faz assim, ó, está saindo de mim, porque hoje eu tenho uma adoção do meu pai, que é Deus. Falar mal, expor as falhas e defeitos dos meus pais
naturais e espirituais para outras pessoas, denegrindo a sua imagem. Não reconhecer os meus próprios sentimentos e ter uma atitude de indiferença com os meus pais e também com os meus cônjuges. Eu peço perdão, Jesus, por todas as vezes que eu me isolei, me emburrei, porque a minha orfandade não permitia eu avançar em relacionamentos de maturidade. Eu quero nesse momento te pedir perdão por não reconhecer os meus sentimentos e ter uma indiferença e uma ingratidão para tantas pessoas que me ajudaram. E esse modelo de paternidade e maternidade familiar que foi danoso para mim, eu libero perdão, mas eu declaro que hoje eu terei um modelo novo, o modelo da família de Deus, dos sonhos de Deus, porque eu coloco todos os meus filhos e os meus pais, mesmo que eles já tenham morrido, nas tuas mãos, Senhor. Eu peço perdão por não seguir os princípios bíblicos que estão descritos na palavra do Senhor. Peço perdão pela minha autossuficiência e quero nesse momento declarar a minha independência com Cristo e declarar que eu não quero mais ser roubador, nem nos dízimos, não quero roubar o amor do Senhor também, tudo aquilo que Ele constituiu como herança para a minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, parar de ser crítico, porque muitas vezes eu tive um pai tão autoritário que me fez ser crítica com todas as pessoas e rebelde. Eu hoje retiro a capa, faz assim, ó, a capa da orfandade e a coroa que o diabo quis colocar sobre a minha vida, trazendo uma pulverização, uma fragmentação na minha família. Eu quero nesse momento chamar a existência na minha família as coisas que não são. As mulheres agora, pedir perdão de ser insubmissa ao meu marido tantas vezes, por vir de uma família que a minha mãe fazia tudo e o meu pai não fazia nada. Então eu aprendi a mandar e ser mandona e ser autoritária. Eu me dispo dessa roupa de autoritarismo e quero ser submissa ao meu marido, em nome de Jesus, porque o cabeça dele é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, quero declarar agora que eu sou filho de honra, eu sou filho de Deus, a isso a todos, tá? Eu rejeito toda raiz de orgulho na minha vida e tomo a decisão de ser filho de Deus, conforme a palavra em Pedro, 1 Pedro 5,5, que diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede sujeitos uns aos outros e revestivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Faz assim, ó, revisto-me de toda humildade, mansidão de Jesus Cristo, permanecendo na graça, para que a próxima geração da minha descendência honre seus pais. Amém, queridos? Fique com essa palavra atrás da Santa Ceia. Jesus
ele era um filho maravilhoso e ele é um irmão maravilhoso para você. Ela está falando aqui dos batizados, dos não batizados, não tomarem Santa Ceia, mas a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Claro, você está fornicando, adulterando, fazendo um monte de coisa errada, vai. Pô, não toma Santa Ceia, irmãos. Nós precisamos nos santificar. Mas examine-se o homem a si mesmo, né? E você não vai tomar Santa Ceia porque você por causa dos outros. É você e Deus, amém, queridos? Você e o Senhor. A Santa Ceia, ela pode tanto te fortalecer como te enfraquecer. Eu aprendi uma coisa desde o princípio. Mesmo que você não seja batizado, você crê que Jesus, Ele é aquele que te reconciliou, que Adão pecou e que você hoje está reconciliado com Cristo, com Deus, você pode tomar a Santa Ceia. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Você não pode tomar se você não tiver arrependimento. Também, eu estou adulterando. Vou me arrepender agora, mas amanhã eu estou fazendo isso. Então não tome, melhor não tomar. Porque arrependimento é algo que traz uma metanoia, uma mudança de direção. Amém? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é nosso Pai. E nós queremos ter consciência que a nossa imagem está, nossa autoimagem deformada, hoje não é mais deformada, é íntegra. Toda a fragmentação do corpo, da alma e do espírito seja agora repreendida. E que você possa liberar perdão, perdoar seu pai, sua mãe, pessoas que te traíram, e ter uma consciência que o Senhor fez tudo por você. Ele é tremendo. Eu quero também declarar sobre esse suco e sobre este pão que a graça, o poder de Deus estão de uma maneira que vão mudar a nossa vida. É apenas um suco e um pão, mas no mundo espiritual tem tudo de melhor. Tem a graça e o poder transformador, o fundamento de Cristo sobre as nossas vidas. Eu também quero dizer uma coisa: a gente fica agitado quando fala e mexe em coisas que estão lá dentro e que aconteceram desde o ventre até hoje na nossa vida. Fica uma coisa assim. E eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor vai trazer sobre você o entendimento daquilo que é necessário mudar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Nós abençoamos esses elementos, o suco e este pão, para fazer toda a mudança e transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Amém?
Queridos, essa manhã é uma manhã de cura. E o Senhor me mostra muitas cadeias, muitas prisões sendo quebradas nessa manhã, na vida de muitas pessoas aqui. O Senhor me mostra prisões sendo quebradas na área das emoções, na área dos sentimentos. E o Senhor fala assim, que em muitas situações, pessoas aqui, inclusive eu, a gente tem reações que nós não gostaríamos de ter. E que a gente nem entende por que a gente reage de determinadas maneiras. Mas que hoje o Senhor está nos curando, está nos libertando e nos dando uma maturidade, trazendo sobre nós uma maturidade. Para que nós possamos agir de forma diferente dentro de situações que ainda virão e que exigirão de nós uma responsabilidade, exigirão de nós um posicionamento. O Senhor está nesta manhã trazendo essa cura para que nós possamos reagir de forma diferente. Amém? Irmãos, vocês nem imaginam as coisas que estão acontecendo. Eu acho que assim, é incrível. Eu acabei de falar, vem Heloísa e fala a mesma coisa, né? Coisa assim. Deus, Ele está trabalhando sobre toda a igreja. Sobre a igreja. Hoje foi um dia que Deus marcou para trazer para você a oportunidade de você se redimir com seus pais, com seus filhos e ter uma mudança em nome de Jesus. Esse pai e esse irmão, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, Ele está mudando. Queridos, não tenha medo. Eu sonhei nesse sonho em que a igreja vinham os bebês e eu chamava Demonte, chamávamos os obreiros. E vinha um homem e ele vinha com uma tosse e ele tossia no meio da igreja. E eu falava, meu Deus, nada disso vai pegar. Diga assim, eu declaro que não ficarei mais nem um momento enfermo.
porque o Senhor já levou sobre ele todas as enfermidades, e não há carga viral que chegará na minha tenda, na minha pessoa, em nome de Jesus. Amém? Vamos comer esse pão da vida. Pegue seu cálice, cálice da aliança mais linda. Gente, não devemos quebrar alianças. Alianças são eternas com o Senhor. E lá no céu podem haver guerras, podem haver enfermidades, crises financeiras, mas aquele que está inserido na videira verdadeira e no sangue do Cordeiro não sofrerá mal algum. Você não ficará desempregado. Você terá para alimentar a sua família. E você vai ter também. Não tenha medo de ser dizimista, de ser ofertante, de ajudar quem precisa. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias acharás. Hoje, gente, hoje esse culto pode ter sido muito pesado, mas eu vejo algo, eu vejo assim um mover glorioso do Senhor sobre as nossas cabeças, e muitas coisas irão mudar. Em nome de Jesus, vamos beber, amém? Pode seu pai e sua mãe te abandonar, o Senhor jamais te abandonará. Pode perder a mãe, mas o pai sempre estará ao seu redor, pastora Sandra. Há uma unção de força e de poder sobre a tua vida, e você vai pregar com muito mais autoridade, porque algo no mundo espiritual está acontecendo. Vão em paz, amados, vão na força de Cristo, porque essa força é que tem todo o poder do mundo e está com você. Sabe aquele filminho que não é de Deus que fala: a força está com você, a força está com você, força de Jesus, amém? Vai em paz, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E você que quer participar dessa mulherada, os homens procurem, deixa eu ver, perto dá para isso? Não. Qual é o homem que pode procurar? Diego ou Leandro, quem pode ficar para a gente fazer essa questão da quebra da paternidade, orfandade, bastardia? Procura o presbítero Diego e, por favor, me procure para a gente fazer uma lista e o dia, provavelmente num sábado, tá? Vai em paz, em nome de Jesus.